Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para darmos continuidade aos comentários das nossas revistas de escola dominical, editoras CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Esta lição de número 8, meus irmãos, ela está dentro da temática maior que nós estamos estudando durante esse trimestre. A temática que norteia todas as lições de nossa revista bíblica. E a nossa temática é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então esse é o nosso tema trimestral. E o nosso tema da lição de hoje, a lição de número 8, é comprometidos com a palavra de Deus. E o nosso textuário, o textuário da lição, o texto que se destaca na lição, está em Lucas, capítulo 11, e o versículo 28, que diz: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A nossa verdade prática também, que é a nossa síntese prática da lição, ela diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Então, essa é a nossa temática, ou a nossa verdade prática, que destaca aqui a infalibilidade da palavra de Deus e a sua autoridade como constituição espiritual para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19, e também em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Como de costume, queridos, a nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos estudar a autoridade da Bíblia. O segundo tópico nós estudaremos o zelo pela doutrina. E o terceiro tópico, cuidado quanto aos modismos. Então são esses os 3 tópicos que nós abordaremos neste comentário e nós convidamos você a nos acompanhar. Comprometidos com a palavra de Deus. Obviamente que uma igreja cristã que se preza, ela necessariamente precisa estar comprometida com a palavra de Deus. Isso não pode ser diferente, né? A Bíblia, a gente costuma dizer que é a constituição da igreja, né? Todo país tem uma lei maior. E na igreja, a nossa lei maior, a nossa constituição maior, como tem o Brasil, a sua constituição, a igreja também tem a sua constituição. E esta constituição é a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. E aqui, professor Heraldo, a interação com o professor, que é um quadro que nós só temos na lição de mestre, traz uns pontos aqui que eu julguei extremamente importantes. E eu queria fazer desse quadro de interação a nossa introdução da lição, né? Porque esse quadro começa dizendo assim: o compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento. Que movimento é esse que o nosso comentarista aqui está destacando? É o movimento pentecostal. Ele está afirmando que o movimento pentecostal também tem preocupação e tem compromisso com a palavra de Deus. Diferentemente do que muitos dizem. Exatamente, que nós não temos, né? Exatamente. Ele já quer justamente nessa interação refutar essa acusação. Sim. De que muitas vezes nós não apreciamos a palavra de Deus, quando na verdade não é assim. Por mais que muitas vezes você veja algum outro, caso ou outro, mas você não pode pegar esse caso ou outro e transformar no universo pentecostal. Né? E ele continua dizendo: para nós quem? Para nós pentecostais, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda dimensão. Ou seja, nós não somos daqueles que pensam que determinadas partes das Escrituras são inspiradas e outras podem ser relegadas. Nós não temos esse entendimento. Nós vemos a palavra de Deus inspirada como um todo, né? E aí ele continua: por isso, ele é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Isto é, aquilo que eu creio, professor Heraldo, tem que ter respaldo nas Escrituras. E a minha prática do dia a dia também precisa ser orientado pela palavra de Deus.
Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. Ora, se a experiência procede de Deus, então é óbvio que essa experiência terá respaldo na palavra que também é de Deus. Não pode ser diferente, né? Não pode. E aí ele continua dizendo: a Bíblia é a referência para avaliar toda experiência espiritual e coletiva. Toda experiência espiritual, para que seja aceita, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é o meu julgamento, não é o julgamento do professor Heraldo, mas o julgamento da palavra de Deus. E aí ele continua, professor Heraldo: ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Todos nós sabemos para que serve uma bússola, serve para dar direção na caminhada, né? E aí ele continua: por meio dela, por meio da Bíblia, da palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. E aí ele diz assim: é preciso estar comprometido integralmente com ela, ou seja, com a palavra de Deus. Eu não posso, professor Heraldo, pegar da palavra de Deus só aquilo que eu acho que para mim cabe. E aquilo que eu acho que me confronta, ou que vai contra aquilo que eu gosto, ou que penso, então essa parte eu relego a segundo plano, quando na verdade nada disso pode ser feito. Ela deve ser aceita na sua integridade, ou seja, ou eu creio em toda a palavra, ou eu não creio. Perfeito, professor Heraldo? E aí ele continua dizendo: a razão da escola dominical existir é justamente isso: ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eis, portanto, a mais importante causa para que todos os agentes dessa escola estejam comprometidos com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Então, o que é que ele faz? Eu, você que estamos comprometidos com a escola dominical, automaticamente estamos comprometidos com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é o tema ou o livro-tema estudado na escola dominical. E aí o nosso comentarista começa a sua introdução, professor Heraldo, dizendo assim: nós somos apegados à palavra e buscamos orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação da Escritura. E aqui, professor Heraldo, eu já queria passar para o senhor, para a gente já entrar na autoridade da Bíblia, que é o nosso tópico 1 aqui, mas deixando isso bem claro que o nosso comentarista deixou aqui: nós somos apegados à palavra de Deus e buscamos a orientação do Espírito Santo para interpretá-la. Ainda que a gente possa estudar as disciplinas que tratam da interpretação da Bíblia, contudo, eu não posso desconsiderar esse que é o ponto mais importante. Se essa palavra é inspirada por Deus, então o intérprete, aquele que deve me guiar na interpretação das Escrituras, também é o Espírito de Deus. Ou seja, esse mesmo Deus através do seu Espírito. Isso não desmerece, professor Heraldo, a minha busca, o meu empenho, a minha dedicação em tentar compreender como se faz uma interpretação de um texto, mas diante dessas ferramentas, aí sim eu me submeto a Deus pelo seu Espírito, para que Ele possa conduzir nossa mente e coração para captarmos aquilo que Deus quer nos passar. Eu me lembrei aqui de uma citação do pastor Marcos Tuller, que ele disse que o Espírito Santo agradeceria muito, né? Se pudesse contar com mentes treinadas. Com mentes treinadas, verdade. Não há nenhum problema, né? Nós nos prepararmos, desde que tudo isso esteja, claro, né? Debaixo da submissão, né? E da governança do Espírito Santo, professor Nilson. Perfeito. Então nós temos o tópico 1 falando sobre a autoridade da Bíblia. O subtópico 1 é sola escritura. Eu vou começar aqui, professor Nilson, com uma pergunta do Jonathan Leman, que ele faz a pergunta da seguinte forma: ele pergunta assim: afinal, o que edifica a igreja? É a nossa criatividade ou é a palavra? Não é? Bem pensado. É interessante a pergunta que ele faz, né? São as nossas ideias criativas ou a palavra de Deus que edifica a igreja, né? Lá mais adiante, daquilo que ele vai raciocinando e argumentando, ele faz uma outra afirmação interessante. Ele diz: na verdade, a igreja precisa entender que a palavra, professor Janilson, a Bíblia,
a palavra de Deus, as escrituras, elas na verdade, ele diz, são uma extensão do próprio Deus. Então, quando nós tratamos aqui da sola escritura, estamos tratando da total, da máxima importância que a palavra tem, professor Janilson, no sentido de orientação, né, de vida e prática da própria igreja. Da própria igreja, não é? Perfeito. Então, quando ele afirma que a palavra de Deus precisa ser entendida como uma extensão do próprio Deus, ele, inclusive, nos respalda biblicamente, fazendo duas citações. Uma é 1 Samuel 15, 23, e a outra é 2 Samuel 12, 9 a 10, no caso 9 e 10. Se nós pegarmos esse segundo texto, professor, eu gostaria de estar lendo. Sim. Não dá tempo de ler os dois textos, mas depois você pega lá a referência de 1 Samuel 15, 23, observe lá como é que Deus falou com Saul, não é? E aqui no 12, 10 e 9, que é aquele episódio quando o profeta Natan vai repreender Davi, não é? No caso lá do adultério com Betseba, né? Perfeito. É interessante notarmos essa afirmativa do Jonathan Lennon, porque estamos falando só da escritura, ou seja, da máxima importância. Por que nós temos que dar máxima importância à palavra? Porque, como ele diz, a palavra precisa ser entendida como uma extensão do próprio Deus, não é? Então não pode ser diferente. No versículo 9, o profeta Natan, usado por Deus, faz a seguinte pergunta: por que desprezaste a palavra do Senhor? Veja, a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Veja que primeiro ele faz uma indagação em relação à palavra, mas no 10 a gente vai ver que a palavra ela é realmente uma extensão do próprio Deus, porque no 10 está dito assim: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque, olha o que Deus diz, porque me desprezaste. No 9 ele diz, tu desprezaste a minha palavra. E aqui no 10 ele faz um reforço dizendo, rejeitaste a minha palavra é o mesmo que rejeitar a mim. Perfeito. É por isso que vem a sentença sobre você, né? Perfeito. Então, professor Anilson, tratar a palavra dessa forma, com a máxima importância, é uma exigência para a igreja, uma necessidade de nós compreendermos essa questão da sola escritura, apenas a palavra. Eu não posso ter nada mais e nada a menos do que a palavra, professor Nilson. A palavra de Deus ela tem que ser levada absolutamente a sério, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, sim, continua. Continua. Não, pode continuar que a gente vai aqui entrando aqui já depois no subtópico. Reforçando essa questão do sola escritura, professor Heraldo, isso é importante, como o senhor falou, entender a palavra como uma extensão de Deus, para que nós não acrescentemos nenhuma outra coisa a ela em termos de autoridade. Porque, por exemplo, a Igreja Católica Romana, eles têm a tradição como em pé de igualdade, como autoridade, como a palavra de Deus. De forma que de lá, da tradição, eles também podem tirar doutrinas para eles, porque eles entendem que está em mesmo pé de igualdade com as Escrituras. Porque eles entendem que a Bíblia foi dada em meio à igreja, né? Ela surge da igreja. Claro que Deus operou através da sua igreja, mas a palavra vem do alto, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E eles também entendem que quando o seu líder maior fala, assentado naquela cadeira na sua catedral, também tem a mesma autoridade das Escrituras. Então, para nós, essa sola Escritura, ela é muito significativa, como o senhor acabou de colocar. Né? Corretamente. E aí, seguindo esse pensamento, professor Heraldo, é importante que nós tenhamos uma Bíblia que não contenha adulterações no sentido de que, porque determinado grupo tem uma crença, então pega essa crença e constrói uma escritura, uma Bíblia, que possa dar respaldo àquela crença, distorcendo a palavra de Deus, como faz, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, por exemplo, que querem provar que Jesus não é um Deus em termos de trindade, como nós entendemos, igual em poder, glória e majestade, e querem diminuí-lo e fazem uma adaptação na sua Bíblia para não dizer o que diz, por exemplo, o primeiro capítulo e versículo do Evangelho de João. Então isso a gente precisa ter cuidado com isso. Continue com o seu pensamento, professor. Era só para alterar isso. Não, corretamente. Então vamos para o subtópico 12. Ele vai dizer aqui nossos fundamentos, né? Ele primeiro não sola a escritura, só a Bíblia, só a escritura.
E quando ele vai para o 2, falando nossos fundamentos, parece paradoxal, né? Sim. Talvez o raciocínio seria esse. Ora, se no 1 está dizendo que é só escritura, né? Então por que esse tópico 2, nossos fundamentos, né? Que na verdade o pastor Ezequiel Soares aqui, professor Nilson, ele está se referindo, quando ele fala no plural, nossos fundamentos, claro, primeiramente ele está se referindo à Bíblia, que é a fonte primacial, né? Sim. E ele está fazendo uma referência nesse subtópico 2 a respeito da declaração de fé das Assembleias de Deus, Sim. que partem, né, das Escrituras para poder, né, ele ser gerado, como foi gerado já, fisicamente um documento, né? Ele não está dizendo aqui, professor Nilson, que a declaração de fé assembleiana seja um subsídio para a Bíblia. Exatamente. Não é isso que ele está dizendo, né? Na verdade, ele está dizendo que essa declaração é um documento, um manifesto público da Assembleia de Deus, reafirmando a total e irrestrita importância, professor Nilson, da Bíblia como sendo a única regra. Então, essa declaração assembleiana, da fé assembleiana, né, ela veio para reafirmar de que a Bíblia é a única regra de fé. Não, ela não vem como subsídio, acrescentando algo a mais, porque senão nós estaríamos nos contradizendo em relação ao subtópico 1. Na verdade, as declarações de fé das várias confissões protestantes, por exemplo, nada mais é do que a síntese daquilo que eles creem, baseado no que eles entendem da palavra de Deus. Ou seja, é uma síntese da nossa crença. No que, por exemplo, as Assembleias de Deus creem? Crê nisso, de acordo com a palavra de Deus. Então é uma síntese. Não está em pé de igualdade, é simplesmente uma síntese daquilo que nós cremos, né? E que orienta o caminhar da igreja baseado na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está sempre, se alguma coisa de qualquer confissão de fé discordar da palavra de Deus, a orientação bíblica é que nós fiquemos com a palavra de Deus, né? Por isso o cuidado de fazer uma confissão de fé que concorde com o que a palavra de Deus ensina, para que ela esteja em concordância e não em discordância. Porque quando qualquer outro pensamento, entendimento discorda do texto bíblico, aí então esse outro pensamento deve ser deixado de lado para que a palavra de Deus tenha sua supremacia, né? E aí, finalizando o nosso primeiro tópico, professor Heraldo, nós temos aqui, não somos deístas. O nosso comentarista aqui vai dizendo que nós não somos deístas. Ou seja, ele está dizendo que o deísmo é aquela crença de que Deus criou o mundo e abandonou a sua própria sorte. Cada um segue o seu caminho e Deus não está interessado no que acontece no mundo, né? Nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus está envolvido com a sua criação, que Ele está envolvido com a sua igreja, com o seu povo, e que Ele está direcionando o seu povo na sua caminhada. Não, essa é dúvida, né? Essa questão é muito recorrente, de vez em quando volta, né? Sim. Inclusive no trimestre nós estamos sobre Jó. Sim, nós vimos muito claramente, tratamos um pouco disso, disso, né? A teologia equivocada, né? Dos amigos de Jó que, assim, supervalorizaram, né? A transcendência, né? De Deus, em prejuízo, digamos assim, da imanência. E Jó claramente, isso vai fazer uma correção lá, no capítulo de número, se eu não me engano, é o número 23. Sim. No versículo 13, ele vai dizer que realmente há transcendência, né? Mas quando a gente recua um pouco no 10, Jó claramente vai falar a respeito da imanência, dizendo: Ele cuida de mim, Ele conhece os meus caminhos, Ele se importa comigo, né? Então nós não somos deístas, né? Nós não acreditamos que Deus criou o mundo, não só a igreja, né? E abandonou, né? E abandonou completamente. E essa citação aqui do pastor Ezequiel Soares, ele diz assim: olha, o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Ou seja, nós continuamos acreditando que Deus ele intervém no meio do seu povo, não só no meio do povo, mas na história humana, professor Nilson, né? Na história da igreja, na história das nossas famílias, na nossa história individual, né, professor Nilson? Ele interfere sim, digamos assim, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? Claro, desde que a gente esteja em consonância, né? Com certeza. Em comunhão, né? Submetendo toda a nossa vida aos pés, às mãos dele, né? Com certeza essas coisas nós vamos perceber claramente que Deus continua operando e abençoando a sua igreja
nos nossos dias ele vai continuar, enquanto a igreja estiver aqui na terra e não for arrebatada ainda, né? Perfeito, professor Heraldo. Isso mostra que o nosso Deus não é um Deus só de um livro, mas ele é um Deus da vida comum das pessoas. Porque na verdade o que acontece, professor Nilson, é o falso entendimento que as pessoas têm que Deus só faz aquilo que a Bíblia escreveu sobre ele. Não, ele Deus é muito mais além, Deus com não certeza. pode contrariar as escrituras. Perfeito, porque mas é a ele sua palavra. está além. Além, com certeza. Ele faz coisas muito maiores e diferentes e inéditas que não estão escritas necessariamente na palavra. Perfeito, perfeito. Mas o ponto importante aqui é que o nosso Deus é um Deus pessoal, de relacionamento pessoal e que está interessado, né, no relacionamento com o homem. Amém? Então esse aqui é o nosso ponto do tópico 1. Tópico 2 da lição: o zelo pela doutrina. Professor Heraldo, aqui o nosso comentarista teve o cuidado de usar a palavra zelo aqui, que obviamente que como igreja nós temos que zelar realmente pelos ensinos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como verdade absoluta e que difere daquilo que pode ser o costume de alguma denominação, né? Os costumes, eles são passageiros, eles são de acordo com a cultura, com o lugar, mas a doutrina não, ela é aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, e elas são eternas e são universais para qualquer lugar. Por exemplo, se a palavra de Deus proíbe, aqui vou usar aqui um exemplo extremo, o adultério, ela proíbe o adultério em toda e qualquer situação, quer alguém more aqui no Brasil, quer que more fora dele, né? Então isso é doutrina. Por quê? Porque está exposto na palavra de Deus. E aí, professor Heraldo, o nosso comentário faz aqui uma ligação com a apologética, que é a defesa de algo, aqui no caso a defesa da doutrina, a defesa do que a palavra de Deus nos ensina, porque nós vivemos uma época em que a palavra de Deus tem sido constantemente questionada nos seus ensinos. Então, portanto, quem zela pela doutrina automaticamente está fazendo esse zelo, ou está fazendo essa apologia ou a defesa da palavra de Deus e daquilo que a palavra de Deus ensina. E nesse ponto, o nosso comentarista começa aqui o subtópico 1, professor Heraldo, falando dessa questão do ensino ou instrução. Se ensina e se instrui o quê? A doutrina da palavra de Deus. E aí, antes de passar para o professor, eu queria só fazer aqui uma outra colocação, e que também em tom de um questionamento, se o pregador pode doutrinar a igreja ou se isso é papel apenas do pastor, porque às vezes existe esse questionamento do meio de nossas igrejas, né? O pregador não só pode doutrinar, como ele deve. Por quê? Porque doutrinar a igreja é ensinar a própria palavra de Deus. Perfeitamente, né? Então veja aqui, professor, isso que você já tinha terminado aí, já, desculpa. Perfeito, então, não, a bola já está passada. O pastor Ezequiel Soares aqui vai lembrar dessa correlação, né, entre os termos doutrina, ensino, né? Instrução, que é uma palavra polissêmica, né? A depender do contexto, né? Elas acabam sendo correlatas, tendo a mesma, digamos assim, o mesmo sentido, dentro do mesmo campo semântico, perfeito, né? O mesmo sentido, né? Mas lembrar, professor Nilson, que é uma obrigação da igreja, né? É uma obrigação da igreja fazermos a defesa da palavra, né? É uma atitude apologética do crente, ainda que inconscientemente, ainda que ele não tenha, digamos assim, clareza, né, professor Nilson, digamos assim, da disciplina apologética, né? Mas nós temos atitudes apologéticas, né? Isso é importante, nós fazemos a defesa da nossa fé, que é da doutrina, né? O professor Renilson já fez aí uma exposição interessante, fazendo esse esclarecimento entre diferença de costume e doutrina, né? Então a gente precisa entender que esse posicionamento apologético, ele é necessário, até porque, como diz o Sproul, duas questões fundamentais são levadas dentro da apologética, né? Uma, que a gente defenda a existência, não precisaria porque a Bíblia já faz isso, né? Mas como igreja, nós temos a obrigação também de defendermos, né? Proclamarmos e defendermos a existência de Deus, não com as nossas próprias palavras, porque o próprio contexto bíblico inteiro ele vai
provar essa realidade, né? Perfeito. E a segunda coisa é nós fazermos defesa com unhas e dentes, se preciso for, né? Da autoridade da Bíblia. Sim. Por quê? Porque como você colocou, ultimamente tem sido extremamente bombardeado. Ora, é claro que nós não cremos que a Bíblia não seja autoridade máxima, né? Ela é autoridade máxima. Ela é regra de fé para nós, mas pode, de repente, alguém, imagine que numa desventura que isso é inimaginável, né? Alguém encontrar, digamos, prova de que a Bíblia não é verdade. Então essa autoridade ela está quebrada, e a partir do momento que essa autoridade está quebrada, tudo que está escrito na Bíblia, inclusive sobre Deus, passa a ser questionável. Passa a ser questionável e perde seu valor. Perfeito. Não é? Então, é importante a gente entender isso. E outra coisa fundamental quando se trata de doutrina, e o pastor Ezequiel Soares foi feliz em lembrar lá do contexto de Atos 2, professor Nilson, ele vai usar lá o capítulo 42 do versículo versículo 42 do capítulo 2 de Atos, quando o Lucas, né, faz uma menção lá interessante dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Interessante essa colocação dele, porque ele vai reforçar, professor Janilson, que o ensino, né? Aí você pode estar dando aí mais um adicionamento na questão, professor Janilson, Sim. de que o ensino ele era, digamos assim, padrão, né? Havia uma padronização do ensino, né? Esse ensino aqui, ele não pode ser comercializado, né? Perfeito. Ele não pode ser desvirtuado, digamos assim, não é? E é interessante, professor Heraldo, que esse zelo aqui a gente vê nos apóstolos. Por exemplo, Pedro, quando foi decidido que a igreja deveria separar diáconos, uma das coisas que Pedro disse para aquela separação, ele disse: isso é um trabalho que precisa fazer na igreja, mais ou menos, estou aqui parafraseando, mas nós temos uma outra ocupação. Pedro disse: nós vamos separar esses homens para servir à mesa, mas nós vamos nos dedicar no ministério da palavra e na oração. Professor Nilson, o pastor Gadelli, ele faz uma distinção entre essas duas coisas. Ele reforça exatamente isso que você está colocando, né? Ele fala: a igreja precisa entender que existe a diaconia da mesa, que é o que mais nós sabemos e conhecemos e divulgamos, né? Sim. Mas ele disse assim: além da diaconia da mesa, nós precisamos lembrar que, dentro do próprio contexto que você mencionou aí, existe a chamada diaconia da palavra, não é? Então Pedro estava falando: precisamos de diáconos na palavra, no sentido metafórico, é claro, né? De alguém que sirva a igreja, que alimente a igreja com a verdadeira doutrina. Perfeito, não é? perfeito. E aí talvez a grande questão para os nossos dias é lembrar questionamento do tipo: o que nós estamos pregando atualmente é Bíblia, não é? Tem respaldo, Tem né? respaldo bíblico, né? O que nós estamos ensinando, inclusive nas nossas escolas. Claro que aqui nós temos o conteúdo, mas estou falando individualmente, né? De repente alguém lá foge do propósito da lição e está ensinando de repente coisa que não é fundamentado pela palavra, às vezes opiniões pessoais. Será que isso é uma tentação Bíblia? de todo mundo que ensina, professor. Exatamente, né? Como diz aí um grande famoso apresentador da TV, diz, esse é o grande detalhe, né, da questão. Tá certo, pessoal. Daí nós vamos entrar aqui na questão do conteúdo da fé. Sim, exatamente. Né? Da onde eu extraio esse conteúdo da fé? Né? Obviamente, da palavra de Deus, Da não palavra, pode ser não de pode outro ser de lugar. outra fonte, O né? conteúdo da fé não deve conter a minha opinião nem a sua, mas o que a palavra de Deus nos apresenta. Não, sem dúvida, né? Aqui tem uma citação do próprio Ezequiel Soares, que ele vai dizer assim: a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada, em segundo o que ele vai dizer, né? Auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Veja que há uma interação, né, entre essas três questões aqui, mas lembrar fundamentalmente, professor Nilson, que a gente precisa reforçar isso, né? Haja vista que a gente sabe que, como você falou, há uma tentação, inclusive nos nossos dias talvez até mais, né, de pessoas estarem seguindo muito mais teologias, né? Não que elas sejam um problema em si, Sim. mas a gente precisa reforçar isso,
Porque às vezes há pessoas, inclusive na nossa igreja, que acabam se apaixonando, né, Por teologias, por teologia, por linhas teológicas, e abandonam o exame das Escrituras, não é? Então a gente precisa entender, professor Nilson, que a teologia sistemática, perdão, a teologia bíblica, ela precede a teologia sistemática, não é? É aquilo que a gente vai tentar usar numa metáfora, digamos assim, tirada da geografia, professor Nilson. Lembrar que a teologia sistemática, ela não pode ser um afluente, né? A teologia sistemática, ela na verdade é um defluente, né? Então, como é que a gente considera isso numa linguagem mais figurativa? Lembrar, por exemplo, nós temos aqui na nossa região o rio Tocantins, que é o principal rio, é um rio grande, um rio principal. Só que existem braços que saem dele, né? Outros rios menores que vão saindo dele. Mas lembrar que a água que vai para os braços desses rios que são menores, aqui ao lado, da direita ou da esquerda, professor Nilson, eles carregam dentro do seu leito água do próprio rio principal, não é? Eles estão recebendo água do rio principal. Então, toda a teologia que se preza, que ela digamos, uma teologia pode ser considerada confiável, ela precisa sair do rio principal, sendo um defluente quando sai, né? E não um afluente, como se estivesse desembocando dentro do rio principal, trazendo uma água de outro lugar para dentro do rio principal. Perfeito. Isso pode ocorrer, e é um perigo enorme que nós temos que evitar, né? E aí justamente a tentação de colocar na Bíblia o que não está lá. O que não está lá, um pensamento meramente pessoal, né? Perfeito. E aí o nosso subtópico 3 aqui vai falando da nossa confissão de fé e a Bíblia. Aí ele já fala mais particularmente para nós, professor. Para dentro, internamente, exatamente, né? Assembleianamente falando. Dentro do círculo assembleiano, porque ele quer tratar da relação da nossa declaração de fé com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? E a gente precisa logo dizer, a priori, que por mais que nós gostemos da nossa declaração de fé, ela não está em igualdade com a palavra de Deus. Ela é um defluente, como explicou agora há pouco o professor Heraldo, um defluente da palavra de Deus. Ela precisa concordar com a palavra de Deus, e de lá ela deve ser extraída dos seus pontos. Não é isso, professor Heraldo? Exatamente isso, né? Quando ele coloca essa nossa confissão de fé e a Bíblia, ele está se referindo a esse documento público, né? Físico, que né? sintetiza nossas crenças. Que sintetiza a nossa fé, nossa crença, perdão. Então, quando ele fala de nossa confissão de fé aqui, ele não está falando de fé pessoal. Sim. Necessariamente. Né? Sim, não fala sim. necessariamente. De fé particular. Claro que está embutido aí, tá também. Mas a principal referência à fé que ele trata no subtópico 3 é exatamente isso. É esse documento, né, que foi produzido por teólogos, por apologetas, que, digamos assim, professor Nilson, beberam na fonte, que é a Bíblia, né? E trouxeram um documento respaldado pela palavra, né? Então, essa é a grande questão aí. Perfeito. De forma que tudo que está na declaração de fé, eu preciso encontrar o fundamento nas Escrituras. É por isso que se isso não acontecer... eu acho interessante, só puxando, digamos, a sardinha para essa brasa, né? Uhum. Uma brasa. Eu gostei muito dessa questão agora da nossa declaração, por isso. Ela é recheada de referências bíblicas. Eu gostei também muito disso, né? Gostei disso. Muita referência bíblica, então você pode conferir, conferir, né? Realmente no detalhe, né? Cada texto, cada afirmação ali contida, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, a confissão de fé, ela justamente é isso que o senhor acabou de dizer. Ela sistematiza os pontos doutrinários bíblicos, ou seja, ela organiza para nós aquilo que está espalhado em toda a palavra de Deus. Exatamente. E isso orienta a nossa crença, né? Didática pedagógica, né? Didática pedagogicamente, exatamente. Então, esse aqui é o nosso ponto do tópico 2, o zelo pela doutrina e não necessariamente pelos costumes, ainda que os costumes sejam importantes, porque demarcam a nossa identidade, mas a prioridade e a supremacia é da doutrina bíblica, daquilo que está esboçado na palavra de Deus. Exatamente.
Tópico 3 da lição. Cuidado quanto aos modismos. Professor Heraldo, eu sou agradecido a Deus de ser pentecostal, de crer na doutrina pentecostal. Eu acho uma doutrina muito equilibrada, né? Mas eu preciso reconhecer que nós corremos constantemente esse perigo. Na verdade, qualquer confissão de fé corre o perigo do modismo, daquilo que está na moda, daquilo que eu vi ali e quero trazer, e aí não tem um respaldo bíblico, mas eu gostei, professor Heraldo, e eu quero trazer. Nós sofremos disso, né? Digamos assim, é o risco do ofício. É o risco do ofício, Tem igreja que se acomodam, né? Verdade. E como a igreja, geralmente, de certa forma, a Assembleia é um pouco dinâmica nesse sentido, ela corre esse risco. O dinamismo tem esse perigo também, Tem esse professor. perigo. Não é que a gente esteja concordando com uma aceitabilidade, né? Com certeza, mas com certeza. concordando a ideia de que o risco existe, né, professor Nilson? Sim. Mas lembrar, professor Nilson, como o pastor Jonathan lembra disso, né? A igreja ela precisa estar centrada na palavra, né? Então, veja, qualquer coisa fora disso, a meu ver, olha que eu vou usar o verbo aqui, possibilita, não estou dizendo que é aquilo que você está falando, do risco, né? Possibilidade, né? Possibilita o aparecimento desses modismos, né? Qualquer coisa fora da palavra, se a igreja não estiver atenta, né? Os riscos estão aí, sem dúvida, à nossa volta, né? E aí, com certeza, é suscetível ao surgimento desses modismos, né? A questão é, o que é o modismo, né? O pastor Ezequias, vou usar as palavras do pastor Ezequias, que fica melhor aqui. Ele diz assim, são os ventos de doutrina, que vêm e se vão, né? Ele cita aqui Efésios 4:14, ele diz assim, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam, né? É interessante essa definição de modismo que ele vai fazer aqui, professor Janilson, porque vai me lembrar, inclusive, o famoso sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, né? Ele chama essa volatilidade aí, claro que na área humana, né? Você está falando de Bíblia, mas só para a gente fazer aqui um paralelo, né? Uma correlação. Ele chama essa volatilidade, né? Esse vaporismo, digamos assim, de modernidade líquida, né? Eu gosto desse termo dele. Eu gosto também, porque inclusive eu vi uma imagem figurativa interessante, falando de modernidade líquida, né? Mostrando uma corrente, né? Sabe que a corrente é de ferro, né? E entre uma dos elos da corrente de ferro tem lá um elo de gelo, né? É interessante essa imagem, né? Para mostrar que há uma segurança aparente naquilo. Uma segurança aparente. E na hora que derreter aquele elo de gelo, obviamente não adianta o resto ser de ferro, que acabou a corrente, né? Então essa questão é muito interessante, porque na verdade, professor Nilson, a gente vai ver, por exemplo, inclusive é citado aqui nesse subtópico, o que Paulo fala a Tito. Sim. No capítulo 1, versículo de número 9. Eu gostaria de tomar esse versículo, porque, inclusive, ele está citado aqui no subtópico, tá? Perfeito. Lá no final do subtópico, Tito 1:9, né, Paulo vai dizer aqui assim a Tito, né? Ele vai dizer assim, deve reter, ele está falando do obreiro aqui, né? Deve reter firme a fiel palavra. Então veja que Paulo não tem nenhuma dúvida de que a palavra de Deus é fiel, né? Ele diz assim, deve reter a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Aí vem o propósito, para que seja poderoso, né? Então veja, um obreiro poderoso, um crente poderoso, professor, a fórmula é essa, fiel à fiel palavra, não é? Sermos fiel à doutrina, né? Paulo vai dizer isso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Lembrar, professor Janilson, o contexto, né? Porque Tito está sendo pastor onde? Em Creta. Em Creta. Você lembra que a palavra sincretismo vem de Creta. É originário, né, da situação lá da igreja, ou da ilha, que era uma ilha, Creta, sim, né? Sim. Creta era uma ilha, né? É uma ilha, né? Eu acho que não foi mudado geograficamente. E Tito era pastor ali, um desafio enorme, né? Ele estava lá mergulhado, digamos assim, a igreja estava cercada, né,
por esses modismos que nós estamos tratando aqui nesse tópico, né? Inclusive o pastor HDL chega a dizer uma frase, ele diz assim: a igreja de Creta era uma ilha de cristianismo, ele fala, né? Cercada por um mar de paganismo, né? Esse era o contexto, professor Nilson. Veja a dificuldade que o pastor Tito tinha, né? Um desafio enorme para com essa igreja que estava nascendo, cercada por lobos ferozes, né? Falsos mestres, falsos ensinadores, né? E aí, professor Heraldo, a gente tem uma ligação justamente com o nosso tópico 2 que nós acabamos de falar, o do zelo da doutrina, sem a qual não há como combater esses modismos. Não há como... Veja que aqui, a fórmula que Paulo apresenta a Tito, não é de Tito enfrentar como que está, entrar em desentendimento, não é isso, mas é a ideia de ensina a palavra, ensina a Bíblia, ensina a doutrina, que a doutrina se encarregará de afastar os modismos. Vai fortalecer internamente a igreja e ao mesmo tempo serve como defesa, né? E ataque também, né? Então é a ideia da espada, né? A palavra como espada. Mas é interessante, rapidamente, professor Nilson, é ir para o versículo 5 de Tito 1 mesmo, que nós fomos para o 9, né? Mas veja que no 5, Paulo diz assim: por esta causa, veja que havia uma razão para Paulo levar Tito para lá. A situação era complicada e Paulo precisava de um pastor linha dura. Firme, né? Não era qualquer um lá, não. Entendeu? Veja que o contexto apresenta isso, né? Por esta causa te deixei em Creta. Ele vai dizer, eu vou usar só a primeira parte aqui do versículo, né? Para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. Eu vou ler até aqui, por quê? Porque é o que nós estamos tratando aqui, professor Nilson. É interessante porque quando ele usa esse termo no grego, para que pusesse em boa ordem, o termo usado por Paulo no grego ali foi a palavra epidiortose, professor Nilson. E epidiortose significa colocar em linha reta, né? Colocar em ordem, endireitar. Só que é interessante que o Arrenverbe, ele vai dizer que além dessa significação, esse termo era um termo médico, que significava, na verdade, endireitar um membro torto. E aí, isso me faz lembrar de quem, professor Nilson? Quem é que é o profissional que luta para colocar um osso torto, né? Não é isso? Ortopedista. Um ortopedista, né? Então, de certa forma, Tito aqui é um pastor ortopedista, porque a situação era tão complicada lá que é como se fosse isso, um osso torto. Aí Paulo diz, quem eu vou levar para lá? Um ortopedista, né? Quem? Tito, linha dura, né? Para que ele volte, né, a endireitar esse osso. Claro, é uma linguagem metafórica, doutrinariamente, né, professor Nilson? Perfeito, professor Heraldo. E seguindo esse nosso aqui tópico 3 do cuidado quanto aos modismos, professor Heraldo, para que os modismos sejam combatidos, duas coisas são necessárias. Primeiro, o ensino, o conteúdo do ensino, e quem vai ensinar. E aí nós temos uma correlação do nosso subtópico 2, 3 e 4. Porque que se refere a quem vai ensinar. Isso que é o capítulo 2 de 2 Timóteo 2,15, que está distribuído aqui em 3 tópicos. Exatamente. Né? Então vamos lá para o 2. Vai lá, professor. Não pode vamos lá. O subtópico 2 fala, procura apresentar-te, que é a primeira parte do versículo 15 lá de 2 Timóteo 2, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. É o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. O pastor HDL diz assim, não podemos ensinar os outros a partir da plenitude das nossas emoções, olha o que ele diz, e do vazio da nossa mente. Perfeito. Né? Por que acontece no meio pentecostal? O risco do emocionalismo. Sim, o professor já falou isso, nós admitimos esse risco, essa possibilidade, né, de, infelizmente, irmãos, até congregações, igrejas inteiras, denominações evangélicas inteiras viverem simplesmente o emocionalismo, não é? E não terem nada para ensinar. Perfeito. Não é isso? Então veja, professor Nilson, apresentar-se a Deus aqui dentro do contexto pressupõe o quê? A ideia de serviço, a ideia de alguém ser
útil, né? Ser útil, né? Então veja que o versículo vai falar que eu tenho que me apresentar disponível para servir, para ser útil à obra, só que não é de qualquer jeito, né? Eu não posso me apresentar a Deus de forma relaxada, não é isso? Eu preciso ser aprovado, estar aprovado, não é? E é interessante porque os termos que Paulo vai fazer a correlação aí é a palavra grega dokimos, né, que é aprovado, né? Mas lembrar que esse termo era usado, você sabe muito Sim. bem disso, usado na linguagem de mineração, né? Quando se tratava, por exemplo, de se o ouro era puro ou não, né? Se o dinheiro era falso ou verdadeiro, né? Era usado dentro dessas situações aí. Mas existia uma questão dentro lá da época, professor Nilson, que é importante ressaltar, por exemplo, que se referia, era um hábito, né? Eles tinham lá por prática, por exemplo, como hoje existe ainda, né? A profissão de cortarem pedras, Sim. né? Lascarem pedras para obras, né? De edifícios, de rua, de prédios, né? Então era normal lá dentro da pedreira, né, eles cortarem pedras e irem classificando essas pedras. Quando eles cortavam a pedra e faziam uma avaliação ali minuciosa e percebiam algum defeito nessa pedra, eles colocavam um A maiúsculo nessa pedra, marcando um A maiúsculo, e separavam para cá, né? Esse A representava a palavra grega adokmastos. O que é adokmasto? Reprovado, não serve, inútil, joga fora que não presta, professor Janilson. Então nós não podemos nos encontrar assim, né? Perfeito, professor Heraldo. E aí, seguindo para o nosso subtópico 3, como obreiros que não têm de que se envergonhar. Aí veja bem que, como o senhor acabou de colocar, o subtópico 2 fala de um obreiro que se apresenta a Deus, que é útil e que é aprovado por Deus. No subtópico 3 vai falar da vida também do obreiro que não tenha nada na sua vida e que lhe envergonhe diante da sua plateia, no trabalho que ele faz, no seu ofício. Perfeito, também. E não só isso, né? O obreiro ele precisa ser aprovado por Deus e também precisa ser aprovado pela igreja. Perfeito. Aí nós entramos aqui, né, professor? A gente tem falado sobre isso, professor Nilson, que há muitos se autopromovendo alguma coisa, né? Não é isso? Perfeito. Às vezes nem é aprovado por Deus e a igreja também não assina embaixo. A igreja não reconhece o ministério. Ele fica se intitulando isso, né? Hoje nas redes sociais, nas mídias, né? Perfeito. Mas a igreja não assinou embaixo. A igreja não reconhece esse ministério. Ele que inventou o ministério para ele, né, professor Nilson? Então veja, é interessante que a gente tenha essa responsabilidade, porque o pastor Guedes chega até a falar, dizendo assim, a melhor maneira de nós combatermos os falsos mestres, não é? É multiplicando os verdadeiros mestres, né? Então a gente precisa, e a escola dominical tem um papel assim preponderante nisso, né? Você que é professor de escola dominical, reconheça isso, sabe? Assuma essa responsabilidade diante de Deus, claro, primeiramente, professor Nilson, de que nós não estamos numa escola secular, né? Nós estamos preparando almas, vidas para irem para o céu, obviamente. Cidadãos do céu. Mas enquanto estivermos aqui, temos que preparar obreiros verdadeiros, né? Que tenham esse compromisso, professor Edilson, de não passar pela vergonha, né? Porque na verdade aqui não é só o fato de o obreiro não se envergonhar, mas ele também não pode ser envergonhado, né? Que aqui está dizendo uma atitude pessoal, ele não pode se envergonhar, que não tenha do que se envergonhar, né? Mas também que ele não seja envergonhado diante da sociedade, não é isso, professor? Perfeito. Por ser um obreiro de Cristo, né? E muito menos diante do próprio Cristo, ele não pode ser envergonhado. É interessante isso porque quando a gente lê Lucas 12:35, que talvez seja um texto que a gente joga aqui para dentro, né, dentro desse contexto, né? Lucas 12:35, na versão da Bíblia King James, o texto é interessante, ele diz assim: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Esse é o texto da Bíblia King James. Quando o texto diz estejais pronto para servir, claramente ele está dizendo que o obreiro, e aí é bom lembrar, professor Nilson, que o conceito de obreiro aqui não é necessariamente quem recebeu um cargo oficialmente na igreja. Perfeito. Paulo faz referência ao obreiro a qualquer crente
que é crente, que está é salvo, labutando que na está obra de labutando Deus. na obra de Deus, é um obreiro. Então, na verdade, isso aqui, essa aplicação se estende a toda a igreja, indistintamente. Então, quando o texto diz aqui, estejais prontos para servir, ele está lembrando que todo crente tem uma missão, né? Nós temos uma missão a ser cumprida. Primeira coisa, obreiro, né? A segunda, ele vai dizer, e conservai acesas as vossas candeias. Ele está dizendo, além de nós termos ciência que temos uma missão para cumprir, nós precisamos cumprir essa missão, não é isso? Dando bom testemunho. Porque quando ele fala de lâmpadas acesas, de candeias acesas, ele está falando do meu testemunho. Perfeito, não é? professor. E aí, professor Heraldo, para nós finalizarmos esse encadeamento, e olha que nós estamos tratando aqui o subtópico 3, somente do versículo 15 aqui da nossa leitura bíblica em casa, né? Perfeito. Para nós terminarmos esse encadeamento, ele vai dizer assim, que maneja bem a palavra da verdade, o nosso subtópico 4. Certo. Ou seja, ele está dizendo da preparação desse obreiro, né, professor Heraldo? Da preparação desse obreiro, né? E aqui eu vou começar com a citação do Ezequias Soares, depois a gente vai entrando nas outras questões. O próprio Ezequias Soares vai dizer aqui no subtópico 4, que está assim, que maneja bem a palavra da verdade, né? Ele diz assim, o verbo grego para manejar bem é ortotomel, né? Mel, né? Literalmente significa cortar reto, isso a gente já ouviu falar muito, né? Vamos lá, cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto, né? Professor Nilson, claro que você já ouviu, né? Mas vou perguntar para você aí. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas assim, dizem assim, né? Mas o fulano, ele seguiu à risca, né? Tudo o que foi dito, ou seja, ao pé da letra, né? Ele foi inflexível, né? Ele foi à risca, né? Ele seguiu à risca, porque na verdade essa é a ideia aqui, professor Nilson, de seguir à risca, porque essa expressão maneja bem, ela também era usada na época dentro da engenharia civil, em outras áreas do campo humano, né? Mas nos parece que os comentaristas concordam que dentro desse contexto parece que Paulo está emprestando, na verdade, um termo usado na agricultura, né? Quando ele fala desse manejo aqui, do manejar bem, esse contexto aqui pertence à agricultura, e dentro desse contexto, esse manejar significa conduzir o suco em linha reta. O que é o suco? Estou falando do suco de tomar não, tá? S-U-L-C-O, né? É aquela tem um vala, L no meio, a vala, né? Então na agricultura ele abria a vala, né? Para depois plantar. O suco é aquela abertura da vala, né? Então Paulo está emprestando metaforicamente essa ideia, né, de que quem trabalha na agricultura ele tem que ter o devido cuidado de seguir essa linha retamente aqui, ó, nem para a direita nem para a esquerda, professor Zanilson, né? Agora nós precisamos entender qual o significado espiritual disso, professor Zanilson. Sim. O significado espiritual é dizer que o obreiro ele não pode torcer a palavra, né? Perfeito. Ele precisa expor a palavra de forma integral, de forma fiel e de forma correta. Eu diria assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim, o método de ensino de pregação, ele pode até ser em zigue-zague, o método. Perfeito, professor. Mas a doutrina, ela tem que ser retilínea, ela não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, correto, professor Nilson? Eu até diria mais, professor Nilson, sabe a questão do cozinheiro, né? É como se fosse essa ideia metafórica. Por exemplo, um cozinheiro, vamos dizer que ele tem lá na despensa dele todos os ingredientes, todos estão lá, né? Tudo que ele precisa está lá, que é a palavra, tudo está lá. O que ele precisa fazer, professor Nilson? Ainda mais que o pastor ali que ensina, a igreja tem que ensinar, às vezes quase diariamente, né? Ele não pode inventar moda, nós estamos falando de modismos, né? Ele não pode trazer um ingrediente diferente do que está já na despensa. Deus já deixou lá todos os produtos, todos, correto? O que o cozinheiro, que sou eu e você que ensina e que prega, professor Nilson, eu preciso inventar, aí vem o método, né?
comidas diferentes. Veja que eu estou falando de comida, método, não A própria comida em si. a própria comida em si, porque os ingredientes já estão lá. Já estão lá. Esses não podem ser mudados. Agora, como o cozinheiro vai me dar, vai transformar essa comida aqui, né, em pratos, que os pratos aqui seriam métodos. Como é que ele vai me apresentar? Através de um estudo, através da pregação, de uma exposição? Como é que ele vai fazer isso? Em situações, né? Fica a critério dele, desde que ele não mude os ingredientes, que é a palavra. Essa que é a questão. Nós temos a liberdade de fazer pratos, inúmeros pratos, né? Mas com os mesmos ingredientes. Perfeito, Não é? professor Heraldo. E aí, para nós finalizarmos esse tópico 13, o nosso comentarista ele traz aqui um alerta, professor Heraldo. Sim. Né? Ele traz um alerta dizendo que o púlpito das igrejas são locais para exposição da palavra e não para outra coisa, quer seja uma intriga, um desabafo, coisa desse sentido. Quer dizer, o obreiro não pode se utilizar daquela posição que Deus lhe concedeu para ensinar a igreja para fazer outra coisa a não ser isso, instruir a igreja, pregar a igreja, ministrar a igreja. Pois é, isso me fez lembrar agora aqui, professor, do que Paulo falou lá em 1 Coríntios 1:21. Eu já ia encerrar, mas me lembrei. Acho que não dá tempo de colocar rapidamente aqui. No versículo 21, 1 Coríntios 1:21, ele diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, mas ele diz assim: aprove, né? É uma decisão unilateral, é Deus quem decide. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Interessante que o termo grego para a pregação que Paulo usa aqui é o termo querugimatos, porque ele vai dizer que a loucura da pregação, professor Nilson, a loucura não é eu pregar, professor Nilson pregar, isso não é isso que é loucura. Paulo está dizendo que a loucura é o conteúdo da pregação. É exatamente. De um Salvador morto na cruz e depois ressurreto, né? Exatamente. E outra coisa que ele vai dizer é que, em outras palavras, que Paulo vai considerar que pregação só pode ser pregação se for pregado a palavra. Então, eu não posso classificar, professor Nilson, qualquer um que vai ao púlpito falar como pregação. Pregação verdadeira é aquela que a palavra é o conteúdo. É o conteúdo. Porque se alguém vai ao púlpito que o senhor falou para fazer qualquer coisa que não seja ministrar a palavra, ensinar a palavra, então isso não pode ser chamado de pregação. Perfeito. E é esse cuidado que às vezes nós temos que ter. Amém? Então, para concluir aqui a nossa lição, o nosso comentarista diz assim: nós temos compromisso com a palavra de Deus, ele já havia afirmado isso na introdução e volta a afirmar na conclusão, porque isso é aquele ponto que precisa ficar bem fixo. Bem fixo. Né? Ele diz que nós queremos nela como a revelação de Deus, é por isso que nós queremos que a palavra de Deus é inspirada, né? E que é a revelação de Deus escrita à humanidade. É por esse manual que nós vamos nos basear. Só rapidamente, desculpa aí, professor Nilson. Fique à vontade. É o que o D.A. Carson chama de revelação. Então, quem prega e quem ensina, ele não tem que inventar a história. Ele tem que aquilo que já foi revelado. Exatamente. Não é? Perfeito. E aí diz assim: diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida. Tem muita gente que gosta de ler livro de autoajuda. Sim. Mas para nós cristãos, o que a palavra de Deus fala da vida é aquilo que é importante e que deve guiar a nossa vida. Isso mesmo. Amém? Então, aqui nós queremos encerrar mais esse comentário da lição e queremos convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar aí o seu like e assim o senhor possa contribuir com esse nosso trabalho, né? Sempre orando por nós, como o professor Heraldo tem dito. E nós estamos aqui, vamos continuar comentando a lição até o final do trimestre e você é o nosso convidado a estar conosco nessa caminhada, professor Heraldo. Isso mesmo, continue conosco, nos acompanhe e divulgue esse trabalho a mais pessoas, aos seus familiares, aos irmãos da igreja. Continue orando por nós, como temos pedido. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.